Toda empresa diz que preza pela cultura da escuta ativa até alguém falar a verdade. Oi, eu sou a Aline Marcondes, esse é o canal da Recruta Lab. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? No discurso, quase toda empresa diz que preza por essa comunicação aberta, por uma cultura de feedback, por uma liderança próxima, pela segurança psicológica, mas aí alguém levanta a mão e fala, olha, eu acho que esse processo não está funcionando, ou será que essa meta está certa, será que a gente desenhou ela direito, a liderança não está sustentando o discurso, ou essa carga não está sendo saudável para o time, e tudo aquilo que em tese era para ser acolhedor, vira um lugar de reuniões ou ações para falar, não, você não entendeu bem o contexto, né? E daí já vai cascateando para algum tipo de retaliação, de olhar atravessado, e aí a gente começa a perceber que aquilo que na teoria era, na realidade não é. E cultura organizacional não é só aquilo que a gente vê escrito na parede, no site, quando a gente chega e escuta da integração, é o dia a dia, como as coisas são decididas, o que é tolerado, o que é punido, o que é premiado, é o dia a dia da decisão de conflitos que aparecem quando ninguém está fazendo campanha institucional. Então tem muita organização que fala, por exemplo, que valoriza coragem, mas pune alguém que faça alguma pergunta desconfortável, diz que valoriza autonomia, mas controla cada passo, cada respirada das pessoas, diz que valoriza as pessoas, né, mas trata o adoecimento como algo único, exclusivamente como um problema individual. Que valoriza o feedback, mas só se a devolutiva vier embrulhado com elogio e que não exista ameaça à hierarquia. Na minha visão, para a gente entender claramente uma cultura, não é a partir de pesquisa de clima, que ali a gente tem ações para isso, tem data, enfim, existe todo um frufru, mas sim no dia a dia. Aquilo que a pessoa traz de incômodo, aquilo que a pessoa sugere, ela é de fato escutada? O que ela traz é considerado? Ela tem uma devolutiva a respeito daquilo, ou ela passa a ser vista como uma pessoa imatura, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não tem aderência à cultura? Porque muitas vezes a retaliação, ela não acontece de forma explícita, ela vem com silêncio, ela vem com uma liderança mais fria, ela vem de reuniões que a pessoa não é chamada, de tomadas de decisão que ela não participa e, em tese, ela deveria participar. Então, mesmo que não de forma explícita, o recado fica muito bem dado. Você pode até falar, mas não fala, né, aquilo que incomoda e, né, que às vezes até dá trabalho para melhorar. Então, assim, você tem abertura para falar, mas não fala tanto, né? Pausa rápida para falar da Recruta Loja, a lojinha da Recruta Lab. A primeira coleção é RH desconfortado, tem moletom, camiseta, garrafa, baby look, para você que está cansado de performar normalidade corporativa. Todas as peças são feitas sob demanda, com frases autorais da Recruta Lab, uma mistura de trabalho, crítica, tecnologia, repertório, tudo aquilo que a gente cultiva por aqui. Para conhecer e para comprar, é só entrar no link que está na descrição do vídeo. Agora, bora voltar para ele. E nisso tudo, tem muita empresa que usa segurança psicológica como enfeite de discurso. E segurança psicológica não tem a ver com um ambiente que não exista conflito. Tem a ver com um lugar que a gente possa opinar, que a gente possa discordar, que a gente possa trazer sugestões sem ter medo de ser humilhado, sem ter medo de ser punido. E isso exige uma liderança preparada, porque escutar feedback sincero não é fácil, muitas vezes é desconfortável, porque muitas vezes isso revela incoerência, tanto da liderança como da empresa como um todo, que pode mostrar que a empresa exige comprometimento, mas ela não gera condições para que isso aconteça. Ela pode revelar que não é só percepção de uma ou de outra pessoa, mas que sim, isso virou um padrão dentro da empresa.
E falando do papel do RH nisso tudo, ele não pode ser a área que vai transformar a crítica em formulário. Ele precisa ajudar a separar três coisas: fato, percepção e padrão. Fato, o que aconteceu? A percepção, como que aquilo foi vivido. E padrão, aquilo tem acontecido em outras áreas, com outras pessoas, e diante disso o RH pode e deve ajudar a proteger essa conversa, não no sentido de poupar alguma pessoa de desconforto ou a própria empresa de crítica, mas no sentido de garantir que o tema seja tratado com seriedade, que a pessoa não vire bode expiatório e que a liderança tenha responsabilidade na resposta para isso que foi levantado. Porque as pautas que são trazidas e não são tratadas, elas viram só um desabafo institucional. Então a empresa escuta, agradece, arquiva, e isso já deixa um recado de que, opa, beleza, então para que eu vou trazer algo, né, uma ideia, uma crítica, se nada é feito a respeito disso e as pessoas simplesmente param de trazer. Não porque está tudo bem, é porque falar não adianta nada. Então eu trago aqui algumas perguntas para a gente refletir. A primeira, quais as perguntas a empresa aceita com facilidade escutar e quais ela desqualifica? Quem pode discordar sem pagar um preço por isso? Quando alguém aponta um problema, a empresa investiga o sistema, tudo o que está acontecendo ou psicologiza a pessoa? Existe retorno sobre aquilo que é levantado ou só é uma coleta infinita de opinião? E outra pergunta importante: o que é considerada a falta de adaptação à cultura? Porque às vezes aquilo que é visto como resistência é só um apontamento de contradição. E chamar toda crítica de resistência é uma forma elegante para tentar manter tudo igual. E cultura forte não é só aquela que sabe receber elogio, é aquela que usa a crítica, questionamento para refletir. O que isso tem mostrado a respeito da nossa forma de trabalhar? E você, me conta, na sua empresa, como as críticas, as opiniões, as sugestões são recebidas, elas são acolhidas? Conta aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.